Meus irmãos, até que ponto nós podemos estar garantidos de nos achegarmos a Cristo Jesus? Muitas vezes, nós nos gabamos dessa posição que nós temos. Eu sou evangélico, eu estou na igreja, ou eu estou na igreja batista, ou eu faço parte de uma comunidade lá no Kennedy 2, eu vou buscar Deus, eu vou cantar louvores ao Senhor, eu vou aprender de Cristo. Até que ponto isso nos garante alguma coisa? É interessante que diz a palavra, não diz o nome dessa pessoa, mas diz que certo homem de posição, talvez, além das finanças, tinha um status, né? Que coisa mais feia, Pedro, status, talvez tivesse também um nome grande entre essas pessoas. Ele chega a Cristo Jesus e chega de uma maneira correta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta mais inteligente que ele fez, mas ele fez de um modo errado, ele fez a pessoa errada, e ele fez com o coração de maneira errada. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Se fosse Paulo, ele responderia: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas o Senhor Jesus, ele vai até chegar no ponto que ele queria. Primeiro, ele diz: ninguém é bom senão Deus. Olha que maravilha o que Jesus fala. Mesmo sendo Deus, ele aponta para o Senhor, que Deus realmente é bom. A segunda coisa que eu vejo aqui é que ele pergunta: você tem a instrução a respeito das coisas de Deus? Ou naquele tempo, os 10 mandamentos, ou os mandamentos do Senhor. Os fariseus tinham outros mandamentos, mas vamos pensar aqui nos 10 mandamentos. E o Senhor Jesus, ele vai e deixa dos 10 mandamentos, mandamentos que falam de relacionamento com as pessoas. É interessante que ele não coloca: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Não, ele começa a falar de alguns mandamentos em que há o comprometimento de uma pessoa com outra ou com outras. Primeiro, não adultere, não mate, não furte, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Interessante que o Senhor Jesus, ele deixa ali então alguns mandamentos que mexe com a estrutura da sociedade cristã, que realmente ama Cristo. E este homem, a sua arrogância, a sua falta de sabedoria, não deixa com que ele admita quem ele realmente é. Era para esse homem falar: olha, talvez eu não tenha possuído a mulher de alguém, mas eu posso ter tido um pensamento ruim. Talvez eu não cheguei para alguém e furtei uma soma em dinheiro, mas eu já fiz alguma coisa nesse sentido. Depois ele diz também: eu não disse falso testemunho de ninguém. Quer dizer que ele nunca fez uma fofoca de ninguém. Este homem também, ele não olha para honrar pai e mãe, e ele se acha perfeito em tudo. E o Senhor Jesus, ele chega e diz a esse homem no versículo 22, ouvindo Jesus, disse: olha, tem uma coisa que é escancarada na sua vida, e você sequer percebeu. Você é apaixonado pelo seu dinheiro. Ah, mas ele não falou isso aqui. Falou, porque olha o convite que ele fez: você renuncia todo o seu dinheiro e me segue. É interessante que o convite de Jesus era: venha estar ao meu lado e caminhar comigo. Diz a palavra que aquele homem certamente, no seu coração, ele ponderou: mas eu tenho tantas riquezas, eu tenho tantos imóveis, eu tenho tantas coisas, não vale a pena eu abandonar tudo isso para caminhar com Jesus. E é interessante que é justamente aí que Deus nos dá um recado hoje. O que está agarrando a nossa vida a ponto de não queremos caminhar com Cristo? O que está segurando a nossa vida a ponto de não querer caminhar com Cristo?
Meus irmãos, eu recebo telefonemas durante a semana com as mais variadas questões. As pessoas estão discutindo teologia, estão querendo sair da igreja por causa de um ponto teológico que não vai trazer qualquer diferença na salvação. As pessoas estão discutindo porque coisas desse mundo estão roubando a sua atenção. As pessoas estão tirando foco de Jesus e colocando foco nas coisas transitórias. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. Por quê? Porque amava os seus recursos mais do que a Cristo. Como ele chega chamando o Senhor Jesus de bom, isso era uma falsidade, não era uma verdade, porque ele não conhecia quem era Jesus, porque Jesus era Deus. E ele chegou ali, talvez por ouvir a fama de Jesus, talvez por achar Jesus legal, talvez por achar Jesus sábio no seu discurso, ele chegou ali e fez um elogio que ele não tinha no coração. E a maioria de nós que se encontra dentro desse templo, nesses domingos, nessa sexta-feira, está dessa maneira. A maioria de nós, se Jesus voltar hoje, será lançado ao inferno, porque chama Jesus de bom, mas não tem uma vida que realmente entende, pelo Espírito Santo, de quem é esse Jesus. Então eu quero chamar a atenção dessa igreja. Qual a finalidade de você estar aqui essa manhã? Foi porque você tinha algum ministério aqui e teve que vir? Foi porque seu pai mandou? Porque sua mãe mandou? Foi porque você não quis fazer feio? Ou porque você ama Cristo? E o Espírito Santo realmente revelou quem é Cristo? E Cristo é a verdade da sua vida, que você deseja dia após dia conhecer. Cristo não pode ser um acessório na nossa vida. Ou ele é tudo na nossa vida, ou ele não vai ser nada na nossa vida, a não ser um reto juiz que vai nos condenar e lançar no inferno, onde será despejada pela eternidade a ira de Deus sobre aqueles que para lá forem. Nós precisamos parar de chamar Jesus de bom, sem amar a Cristo como deveríamos amar. Os cânticos que nós temos buscado cantar aqui são cânticos de adoração a Deus, não ao homem. Mas será que essa é uma verdade na nossa vida? Você pode ser rico em teologia, você pode conhecer todos os livros da Bíblia, e assim mesmo você poderá passar a eternidade no inferno, se você não amar verdadeiramente a Cristo Jesus, a ponto de morrer por Ele. Eu chamo a atenção dessa igreja com muito temor a Deus, porque eu preciso ser chamado a atenção dessa maneira. E eu tenho tido uma luta com Deus nessa visão que eu tenho tido do Evangelho, porque eu sou um miserável. Eu sou um miserável, e eu preciso de crescimento espiritual, e eu preciso de me tornar cada dia mais dependente das verdades de Cristo. Eu não quero recitar versículos, eu quero viver versículos. Eu não quero que os versículos estejam na minha mente, mas eu quero que eles estejam nas entranhas da minha vida. E eu quero produzir aquilo que Cristo me determinou que eu produzisse. E eu não tenho conseguido, e eu peço perdão ao Senhor, eu peço perdão à igreja, porque eu não tenho conseguido produzir aquilo que Cristo quer que eu produza. Que isso possa servir para o seu coração. Que Deus te abençoe. E que você realmente chegue a Cristo Jesus. Amém? Nós teremos uma pausa com os grupos de célula, que começa essa semana, então nós não teremos a célula. E nós voltaremos a partir da semana do dia 15 de janeiro, se Deus nos permitir. Alguns irmãos talvez façam confraternização, fiquem à vontade, cada irmão sabe o que deve fazer, conhece seu grupo, não é verdade ou não? Fiquem à vontade, tá bom? Que Deus os abençoe. Os líderes de célula, eles têm que se preparar, eles têm que estudar, e eles fazem isso durante o ano todo. E eu sugeri que eles cuidassem um pouquinho da família nesses últimos dias. Às vezes vem familiares, negócio de passar de ano, às vezes tem uma ceia de Natal na casa dessa pessoa. Eu recomendo que ele vá, que
que ele celebre ali, mas que ele vá celebrar Cristo Jesus, ele aproveite para investir, né? Falar do amor de Jesus, para ministrar Cristo Jesus, tá bom? Então esse período de final de ano, eu deixei para os líderes também ter um cuidado especial com os seus familiares, amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, Pai bendito, Pai Santo, diante dessa palavra, Deus, dessa manhã, Pai, onde nós já de manhã fomos alertados a respeito, Deus, desse mundo e a respeito das coisas do mundo do Senhor, Pai, do reino dos céus. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Deus, e pelo Teu poder. Que o fogo do Senhor desça sobre os nossos corações, ó Pai, sejamos incendiados, ó Deus, ao ponto de sermos, ó Deus, consumidos, ó Pai, pelo Teu desejo, pela Tua vontade. Para que em nossas vidas, ó Deus, não venhamos a satisfazer aquilo que é de nós, ó Deus, próprio das nossas vidas, mas venhamos satisfazer com a nossa vida, Pai, a vida de Cristo Jesus. Pai, nós temos falhado, ó Deus, falhado demais, ó Deus, com o Senhor. E pedimos a Tua misericórdia, Pai. Se não for, ó Deus, o Teu Espírito, ó Deus, a nos queimar, se não for o Teu Espírito, ó Deus, a muitas vezes invadir o nosso coração, ó Pai. Duro, Senhor, enrijecido, ó Pai, pelo amor e as coisas deste mundo, ó Deus. Ó Pai, não nos permita, ó Deus, não nos permita, ó Deus. Tire de nós todo desejo, Deus, tire de nós toda vontade, ó Deus. Trata, Senhor, a nossa vontade, no mais profundo do nosso ser, ó Deus. Nós sejamos mortos, ó Deus, para viver em Cristo Jesus. Nós sejamos mortos, ó Deus, para viver a Tua vontade, ó Pai. Que não sejamos mais nós, ó Deus, mas Cristo, ó Deus, venha sobre nós. Nesse momento nós clamamos, ó Deus, vem, toma o Teu lugar, Senhor, sobre esta igreja. Toma o Teu lugar sobre as nossas vidas, ó Pai. Toma o Teu lugar sobre cada coração, sobre cada mente aqui, ó Pai. Sobre os nossos desejos e vontades. Senhor, vem com o Teu Espírito, ó Deus. Quebra, Senhor, a mais dura rocha aqui nessa manhã, Senhor. Derrete, Senhor, o mais duro gelo, o mais gélido, Senhor, nesta noite, nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Tu que és, ó Deus, a luz desse mundo, ó Pai. O Senhor que brilha mais do que o sol, ó Pai, derrete, Senhor, o gelo dos nossos corações, ó Pai. E tira toda a frieza, Senhor, das nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, que sejamos despertados, Senhor. Se esse homem, ó Pai, de posição, se esse jovem, ó Deus, rico, ele não quis, ó Deus, seguir o Senhor, ó Pai, que nós possamos tomar, Deus, uma posição diferente nessa manhã. Que possamos abandonar tudo que for necessário, Deus, tudo, para Te seguir, ó Pai. Mostra-nos, ó Deus, quais são essas coisas. Mostra-nos, ó Pai, para que nós possamos Te seguir. Em nome de Jesus nós clamamos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Adora esse Deus de todo o coração. Adore com toda vontade. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Toma as nossas vidas aqui, Espírito Santo. Toma o nosso coração aqui, Espírito Santo. Toma minha mente nesse momento, Pai, meu coração, meu corpo, ó Deus. Toma a Tua igreja aqui, ó Deus. Entroniza-se, ó Deus, aqui, ó Pai, e exalta o Teu nome, ó Deus, no meio de nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toma, Senhor, o Teu lugar. Fomos comprados pelo Teu sangue, ó Pai, então nós pertencemos a Ti. Então esse lugar te pertence. Se esse lugar foi feito para a honra e glória do Teu santo nome, então esse lugar te pertence, ó Pai. Ele não pertence a homens, não pertence a demônios, ó Pai, não pertence a anjos, mas pertence ao Senhor, ó Pai. Então domina sobre este lugar, lança a Tua palavra sobre as nossas vidas, libera, Senhor, vida sobre nós, ó Pai. Acende, Senhor, os nossos corações, ó Deus, e manifesta a Tua presença aqui, ó Pai, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós clamamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, Senhor. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas
possas desfrutar. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, só tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Venha e toma o teu lugar. Venha e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Venha e toma o teu lugar. Venha e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Sol da justiça, estrela da manhã, só tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. A nossa mente, o nosso coração, em cada vida aqui, ó Pai, em cada canto desse tempo de adoração, Senhor, toma o teu lugar, ó Pai. Cada espaço, Deus, das nossas vidas, ó Deus, toma o teu lugar, Senhor. Nós fomos comprados pelo teu sangue, Jesus. Se cremos assim, então a nossa vida te pertence, ó Pai. Então toma as nossas vidas. Se temos sido, ó Deus, desobedientes ao Senhor, toma-nos, ó Deus. Faz a tua vontade, Senhor. Exorta-nos, ó Deus, consola-nos, ó Deus. Põe, Senhor, de volta no caminho, Senhor. Que voltemos, ó Deus, a Ti, a face, ó Pai, e te adoremos. Que voltemos, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, de toda a glória, Senhor, de todo o poder, digno de toda a honra, de todo o louvor. Ó Deus, não há outro como o Senhor, ó Pai. Sim, fomos comprados por Ti, Senhor. Então o Senhor tem autoridade e poder sobre nós, ó Pai. Toda autoridade, todo poder. Sobre todas as coisas, ó Pai. Sobre os nossos corações. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma, Senhor, o Teu lugar nas nossas vidas, ó Deus. Nós nos rendamos diante de Ti, Senhor. Nos prostremos diante de Ti e Te adoremos, ó Deus, nessa manhã, ó Pai.
Senhor, toma aqui, ó Deus, com o teu Espírito, ó Deus, cada coração nessa manhã, Senhor. E enche, ó Deus, enche este lugar, Senhor. Enche da tua presença, ó Pai. Enche este lugar de temor, de adoração, Pai. Enche as nossas vidas, ó Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Desce com o teu fogo, Senhor. Recebe honra, recebe glória, Deus. Recebe adoração. Recebe os corações aqui que se apresentam diante de Ti. Oh, Espírito Santo, converta-nos, ó Deus, ó Pai. Converta-nos, ó Deus. Converta-nos, ó Deus. Possamos contemplar o Senhor de todo o coração, Deus. Te louvar, Deus. Sermos gratos por Ti, ó Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Tão santo, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Nós declaramos aqui, ó Pai, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida.
Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso glórias ao Eterno, glórias a Ti, soberano. Tu és, ó Pai, Tu és, louvado seja. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar de algo assim urgente. Irmã Maria já até pôs o óculos, né, irmã Maria? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Será que você tirar um pouquinho aqui? Marcos capítulo 6, versículo 7. Alguém poderia ler para mim do 7 até, vamos ler a princípio até o 13. Irmão Samuel, embala até o 30 para nós aí, vai. Marcos 6, do 7 a 30. Marcos 6, do 7 a 30. Bem devagar. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouvi isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele.
Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou e agradou Herodes e os que estavam com ela à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des um prato à cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o escurtou, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e essa deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. Deus, glória a Deus. Eu peço a um irmão ou irmã que suplique ao Senhor em oração para que Ele possa nos dar entendimento acerca da sua palavra, para que nós possamos então buscar ainda mais a presença e o entendimento da palavra do Senhor. A Karina pediu ali, em nome de Jesus. Pai, como é maravilhoso, Senhor, podemos levantar e glorificar o Teu santo nome e estar na Tua presença, Pai. Eu venho te agradecer, Senhor, pelo esse dia que o Senhor nos desse, pela oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que nesta manhã, Senhor, podemos aprender muito mais de Ti, Senhor, e podemos sair daqui, Senhor, cada vez sabendo que a Tua palavra é maravilhosa e grandeada para os nossos corpos e a nossa mente, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, Senhor. Abençoe também aquele que vai trazer a palavra para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Marcos provavelmente escreveu essa carta inicialmente para atingir os romanos. Atingir não no sentido de degradar, mas para que eles tivessem a oportunidade de salvação. Por isso ele escreve numa linguagem que certamente seria de fácil entendimento do contexto para os romanos. Ele está falando aqui do que estava acontecendo, né? Das decapitações, das lutas. Então deveria ser nesse ambiente que ele escreveu essa carta, esse evangelho, esse pedaço que nós estamos lendo do evangelho, esse fragmento do evangelho que se encontra em Marcos 6, a partir do versículo 7. É interessante que os cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, encarcerados, eles estavam sendo liquidados quando essa carta provavelmente chegou aos romanos. E é interessante que a palavra do Senhor, ela diz para nós que há uma urgente missão para cada um de nós. Qual seria a missão mais urgente hoje que vocês entendem? Por favor, eu quero que vocês participem. Qual você acha que é a missão mais importante para nós hoje, no tempo hoje?
Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho de Cristo. Nós estamos vendo pessoas partindo todos os dias. Há uma pesquisa de que morrem 55 milhões de pessoas, parece, por ano. Interessante que a maioria delas vai para o inferno. A grande maioria delas vai para o inferno. Por que eu estou falando isso? Eu nem conheço os que partiram. É porque a palavra de Deus diz que estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos se acertam por ele. Então, hoje na abertura nós falamos daqueles que se dizem cristãos, que chamam Jesus de bom, mas que realmente não terão a promessa da Nova Jerusalém. Por que isso? Porque vocês têm visto aí como anda a humanidade, como caminha a humanidade. E você tem visto também como caminha a chamada que se autodenomina Igreja do Senhor. Porque é uma igreja imaculada, lavada no sangue do Cordeiro, que nós não sabemos onde ela está e quantos são, mas ela está no meio da igreja batista, ela está no meio de outras igrejas, está no mato, ela está em lugares longínquos que nem denominações têm, mas existe uma igreja salva realmente no sangue do Cordeiro. Mas é interessante que quando nós falamos de ser cristãos, nós pensamos em paz. Quase um budista, né? Aquele gordo careca que vai ficar encontrando equilíbrio. Quando nós falamos em ir para o Evangelho, nós pensamos em saúde financeira, saúde física, saúde emocional, nós pensamos em uma vida desprovida de problemas. Não é a verdade. Todo salvo, ele é salvo para algum objetivo. Todo salvo, ele é salvo para cumprir algo que Deus determinou para que ele cumprisse. Não existe um salvo que vai ficar aí, sem fazer absolutamente nada. Eu percebi, Samuel, eu tentei tirar daqui, eu vi que você estava, mas agora você resolveu o problema. Pastor Gerson, né, pastor Gerson? Glória a Deus, aleluia, substância pura, veio para abençoar, irmão. Então eu queria que você pensasse, o que é para você ser um seguidor do Evangelho, um beneficiado pelo Evangelho? O que você entende que seja isso? Vamos começar com o pastor Gerson. O que o senhor entende que seja isso, pastor Gerson? O que você acha que deve ser a vida de um verdadeiramente evangélico? Pastor, o verdadeiro evangélico, né? É o nome que colocaram aí, mas hoje nós usamos a palavra cristão, né? Um verdadeiro cristão. Mas não tem problema usar evangélico, que é viver de acordo com o Evangelho. Isso. É que banalizaram. É porque o testemunho aí fora Está feio. Está péssimo, então. Mas a realidade de um servo de Deus, né? Eu sempre bato nessa tecla. É o nosso testemunho, pastor. Nossa vida. Nosso testemunho, porque principalmente eu que eu falo pouco, então eu procuro viver mais. Certo? Pastor, eu não quero desmentir o senhor não, mas fala pouco no microfone, porque fora do microfone o senhor é bastante abastado sei lá se o povo gosta, mas a verdade é essa, né, pastor? A gente não é mesmo, pastor? Estou certo ou estou errado? Olha lá, o pastor não mente. Olha lá, na hora que chegar lá em casa eu vou conversar com ela. Mas a verdade que a gente tem visto, né, pastor? É uma vida fiel ao Evangelho que Isso. não está acontecendo. O que mais que os irmãos pensam? Quando a gente fala assim, agora você vai para Cristo. Além do testemunho que eu tenho certeza que é também, é a questão obediência. Obediência. Porque se você vê na Bíblia, todas as ações que aconteceu na Bíblia foi através da obediência, porque senão não se cumpriria o que Deus determinou. Foi questão de obediência. Nós temos muito caso aqui de desobediência de filhos aos pais. Nós temos muito caso, a gente é consultado, chega para aconselhar. É interessante um filho que é totalmente desobediente ao pai. Traz só tristeza para um pai. Não estou falando que ele erra de vez em quando, não, que ele desobedece de vez em quando. Que ele vive a intensidade da desobediência. Aí o pai morre. Ele fica lá do lado do caixão do pai, falando, mas eu amava meu pai. Será que amar não é obedecer? Não é isso, irmão? Só para completar o que o senhor está falando. É incoerente falar que eu amo se eu não obedeço, se eu não tenho temor ao Senhor, né? Irmã, pode falar, irmã. Olha
Olha lá, Florivan. Eu queria ler aqui em 2 Coríntios 5, 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, é assim, as coisas velhas se passaram, nós encontramos Cristo, Ele transforma as nossas vidas, e agora nós temos um ministério. Às vezes as pessoas estão procurando, eu quero um ministério. A partir desse momento, nós temos um ministério da reconciliação, de viver Cristo, o novo nascimento, viver Cristo, testemunhar Cristo, para que as outras pessoas entendam o amor de Deus e se reconciliem com Deus também. É interessante que o povo pensa que ministério é aqui, né? O ministério é esse, né? Como o ID, né? ID pregar o evangelho. É interessante, irmã, que as pessoas deturpam muito esse texto para... ficou para trás. Então, mas tem umas consequências também, né? Embora Deus perdoe, e tem essa novidade de vida que deve ser apresentada. Então, às vezes as pessoas falam, não, as coisas velhas ficaram para trás, eu estou livre e tal, e continuam com a vida torta, né? Não é essa a finalidade desse texto, é justamente como a senhora explicou. O que mais que a gente pode pensar de ser evangélico, ou de ser cristão? É saber lidar com os nossos problemas, né? Porque acontecem muitas coisas nas nossas vidas e chega uma hora que a gente quer ficar abalado e não podemos, porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, né? Então, temos que mostrar para as pessoas que a gente serve um Deus vivo e mesmo que passamos por tribulações ou por problemas, a gente tem que estar feliz. Firme e feliz. A nossa alegria é o Senhor. O nosso deleite, o nosso prazer é o Senhor. Então, se eu não conseguir comprar minha casa, eu não conseguir um bom emprego, eu não conseguir me formar na faculdade, isso não tem problema, porque a minha alegria é o Senhor. Então, a casa que Ele não me deu, glória a Deus. O serviço que eu acho que é ruim, glória a Deus. A formatura que eu não tive, glória a Deus, porque eu tenho o que eu preciso, que é Cristo Jesus. Nós precisamos de salvação. O resto é acrescentado na medida que Ele quiser. Amém? Mas tem uma partezinha que eu queria que vocês tocassem. Eu queria que vocês fossem a Atos capítulo 14. Eu vou proibir só o Samuel de ler agora, porque só ele que lê, né? Só essa vez, viu, irmão Samuel? Só essa vez, para dar oportunidade para outra. Quem vai ler esse versículo? Atos 14, 22. O Florivan vai dar um sorvete lá. Ele falou para mim. O Florivan é sério, ele não vai, não avaliza o que eu falo. Picolé de groselha aí para ele. Fortalecendo a alma dos discípulos, exaltando-os e permanecer firme na fé, e mostrando que, através de muita tribulação, não importa entrar no reino de Deus. Importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Alguém tem pregado isso aí? Vem para o Evangelho e, através de muitas tribulações, você entrará no reino dos céus. Quer dizer, se você se tornar igual a Cristo, ou parecido com Cristo, ou imitador de Cristo, você vai passar por muitas tribulações, mas entrará no reino dos céus. Por quê? É porque você vai ter obras que vão te entrar no reino do céu? É se alguém cortar do pescoço, você entra no reino do céu? Não, é porque você vai ser salvo, e por ser salvo, você vai ser perseguido. Irmãos, essa perseguição já existe. Ela não existe como é ainda lá no Iraque, mas ela existe aqui no Brasil. É muito fácil. Muito fácil. Pregue a verdade em qualquer lugar que você for. As pessoas vão te odiar. Porque quem não está em Cristo odeia a verdade de Cristo. Pregue a palavra. Não fica pegando o texto aí, ajeitando a vida do freguês, não. Pega a palavra como ela é. Chega lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 e não prega não, só lê. Se alguém te convidar para dar uma palavra num lugar, você não vai nem interpretar o texto, você só vai ler. Gênesis 6, 5. Olha aqui. Irmãos, eu queria trazer uma novidade para vocês.
Quem somos nós verdadeiramente sem Cristo? Aí você vai lá em Gênesis 6,5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. É uma verdade? É uma verdade isso? O que Deus está falando para nós? Que o nosso coração sem Cristo, ele é corrompido, continuamente mal. Então, se nós nos afastarmos dessa palavra, se nós nos afastarmos da comunhão dos santos, ficarmos sozinhos, sem a palavra e sem a comunhão dos santos, nós vamos voltar à nossa essência totalmente mal. A não ser que ele seja realmente convertido e sozinho, ele vá para o mato aí pregar o evangelho e absorva das coisas de Deus e tenha intimidade com Deus. Do contrário, ele irá esfriar, irá voltar ao que ele realmente é. Continuamente mal. Essa é a nossa essência, meu irmão. A nossa essência é uma massa corrompida. A nossa essência é a essência de que Deus colocou tudo no jardim e disse: você pode usufruir de tudo. Você vai pôr nome nos animais, você vai usufruir de tudo, você vai ser o agricultor desse jardim, você vai comer de todas as coisas que eu te dei, só essa aqui que não. E vem alguém e diz: pode comer. Ele está falando isso para você não ser igual a ele, porque você vai ter o mesmo poder, você vai ter o mesmo conhecimento dele. Não, mas Deus falou para mim que se eu comesse eu ia morrer. Ele falou: mas certamente você não vai morrer. Ele falou: tchum, comeu e deu para o seu marido. Então, notamos que quando Deus, ele vê que a terra vai mal, e ele dissolve a terra com o dilúvio, começa ali uma nova geração, e essa geração vem da corrupção de Adão. E depois Deus manda fogo em Sodoma e Gomorra, Deus pratica ali alguns atos de justiça, e o povo continua rebelde. Lembra quando Deus instituiu os juízes? O povo ia lá, os juízes davam a instrução, o povo ficava um tempinho perto do Senhor e depois se afastava do Senhor. A nossa tendência é de afastamento das coisas de Deus. Quando o Senhor nos chama para esse ministério, ou chama essa urgente missão que é levar o Evangelho, que Ele separa esses 12 e envia, Ele quer dizer algumas verdades para nós. Primeiro, meus irmãos, os 12 são enviados sem ter nada em troca. Quando ele envia os 12, está escrito aqui, ó, vocês vão ter um salário, vocês vão ter vida boa, vocês vão ser bem recebidos. Não. Eles apenas são enviados para cumprir aquilo que o Senhor determinou. Meus irmãos, nós não podemos fazer as coisas do Senhor esperando algo em troca. Nós precisamos despir de tudo. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não serve para ser o cara do arado. Nós precisamos colocar a mão no arado e olhar para frente. Nós não podemos querer o reino de Deus, trabalhar no reino de Deus e ter as coisas em troca. Quando Pedro estava pescando, o Senhor falou: vem, eu farei de vocês pescadores de homens. Pedro deixou os seus barcos. Dizem que Pedro era bastardo, e ele arrastou os seus barcos na areia e seguiu a Cristo. Quando Mateus estava ali, chamado também de Levi, na coletoria, que Jesus passa, Jesus diz a ele: vem e segue-me. Diz que ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Nós estamos tentando barganhar com Deus. Nós estamos fazendo a oração de Jacó: se der certinho, eu vou te servir. Nós precisamos tirar essa oração de Jacó dos nossos corações. Nós precisamos dizer: eu quero te servir. Eu estou pronto a pagar o preço que o Senhor quer que eu pague para ser útil ao Evangelho da graça. Meus irmãos, é interessante que nós queremos fazer a obra quando tudo estiver bem. Eu conheço um policial, que ele estava por se aposentar, e uma vez eu encontrei com ele. Ele falou assim: olha, eu quero logo aposentar para servir a Deus. E é interessante que ele falava toda vez que encontrava comigo que ele queria servir a Deus. Quando ele aposentou, o policial, eu acho que não aposenta mal, ele tem uma patente acima, e ele
consegue um bom salário, pelo menos comparado com a maioria dos brasileiros, ele foi arranjar um outro serviço para fazer. E ele não está servindo a Deus como ele falou que queria servir a Deus. Meus irmãos, as coisas nos impedem de servir a Deus. Olha, eu estou falando por mim. Muitas coisas ainda travam a minha vida para servir a Deus. E nós não deveríamos ter essa disposição de servir as coisas desse mundo, e sim totalmente a Deus. Se nós temos tudo que um homem precisa, que é o Evangelho da Graça, se nós temos tudo que um homem poderia ter, que é a salvação em Cristo Jesus, o que mais nós queremos? O que mais nós queremos? E é interessante que nós deixamos essas coisas de lado e olhamos para ter as coisas aqui. Olha, eu falo muito que eu admiro as mães que não trabalham fora, não desprezando as demais. A minha filha trabalha fora. Mas eu admiro as mães que não trabalham fora. Por quê? Elas podem cuidar totalmente da herança que são os filhos, correto ou não? E não terceirizar a educação de seus filhos. Porque você põe um filho na creche, será que essa mulher que vai cuidar do seu filho é crente? Será que ela ama Deus? Será que ela serve a Deus? E se ela servir o diabo? Agora, hoje, eu entendo que o Brasil, ele remunera mal. Então, muitas vezes, é preciso somar 2 salários para sustentar uma casa, mesmo no básico. Eu sei dessas coisas. Mas eu nunca vou deixar de pregar. Se uma mulher conseguir o privilégio de não trabalhar fora, ela está escolhendo a melhor parte. Ainda mais, os filhos precisam de uma figura presente na vida delas. Normalmente o homem tem essa função de ir, ir arrecadar os fundos. Hoje inverteu muito, mas está invertendo também a roupa dos homens, já estão roupa de mulher, as roupas das mulheres já estão parecendo roupa de homens, ou então estão quase sem roupas. Tudo está mudando para pior. Então nós temos que ter o cuidado de não desejarmos nada em troca para fazer a obra do Senhor, ou seja, anunciar o Evangelho da Graça. Meus irmãos, os 12 enviados foram enviados sem garantia nenhuma de remuneração. Muito pelo contrário, garantia de que não seriam remunerados. Então eu preciso abrir mão para fazer a obra. Muitas vezes eu falo que falta investimento talvez naquela pessoa que trabalha com você. Você ir buscá-la para ir ao culto, para ir numa célula. Aí você fala, mas não tem carro, mas vai de ônibus, vai buscar de ônibus, vai mais cedo, pega o ônibus, depois paga o ônibus dele também, tá, e depois volta com o ônibus lá. Você faria isso por uma alma que está no inferno? Para trazer para Cristo? Fala, meu irmão, mas para eu dar viagem eu vou gastar 5 horas. Eu vou ter que ir para a casa dele às 6 da tarde, pegar o ônibus, para chegar lá às 7, para trazer ele às 8, para depois levar ele. Você não faria isso para alguém ganhar o reino dos céus? A gente faria isso, Gente, os caras ficam 6 horas dentro do carro para ir para a Olímpia, nadar na micose. Nada na micose, depois volta. Vai para Ubatuba, gente, 7 horas. Naquela serra. A pessoa faz isso, fica dentro do carro, 7 horas. Depois volta no condicionamento, gasta às vezes mais de 7 horas. Mas não faz por Cristo, para alguém ganhar o reino do céu, para alguém ter a palavra de Deus no seu coração. Então nós precisamos entender que nós não seremos remunerados, não há uma garantia de remuneração para nós fazermos o Evangelho avançar. A segunda coisa que eu tenho visto e que não tem acontecido é, aqueles que vão anunciar devem confiar totalmente na mensagem do Evangelho. Irmãos, o povo não tem gostado de mim, porque diz que eu sou muito duro. Pão duro, a minha mulher já fala que eu sou, mas duro agora foi a nova nome. Mas qual que é a mensagem do Evangelho? Mas a verdade, pastor Gé, vai lá no Gálatas, vai lá, lê o negócio do Gálatas lá. Lê lá, pastor Gé, eu esqueço todo dia ele me fala, eu esqueço. É 4:16. É lá, pastor, lê para nós aí. Gálatas
Gálatas 4,16. Né? Pastor Gerson, ele, ó, só na trabalhada aqui, né? Olha lá, ó. Dá uma lambida na mão e vai no Gálatas, né, pastor? Esse versículo, pastor, faz muito tempo que está gravado na minha mente. E é muito bom que a gente leva ele, né? Amém. Para pregar o evangelho. Falando a verdade, né? Ela fala assim: tornei porventura o vosso inimigo por dizer a verdade? Então, quer dizer, eu preciso dizer a verdade. Agora, a verdade do evangelho não é chegar numa casa, gente, e falar que está tudo bem. Não é chegar numa casa, pegar esse óleo aqui e falar, olha, eu vou deixar esse óleo aqui, e você passa nos umbrais da porta, que vai ficar tudo bem. Isso é macumba. Isso é feitiçaria. A mensagem do evangelho não é você ver, por exemplo, o casal brigando e se chamar o marido, e no lugar fala, isso mesmo, arrebenta com ela, dá uma dura, mostra quem manda aqui. Não é isso. O evangelho é dizer, olha, você está errado. Está fora da palavra do Senhor, arrepende-te. Olha, vocês estão todos errados aqui dentro dessa casa. Eu tenho notado pelo que vocês falaram, que vocês não conhecem a Cristo coisa nenhuma, e que se vocês partirem hoje, vocês serão lançados ao inferno. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é, Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, para que todos que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. Essa é uma mensagem de amor. Mas é uma mensagem, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. É a continuidade, 17, 18, 19. Então eu não posso pregar o evangelho apenas com partes do evangelho. Eu preciso pregar o evangelho, totalmente o evangelho. Então eu fui confiado para pregar uma verdade. E eu preciso crer que essa é a verdade. Por que que os pastores estão diluindo o evangelho? Porque eles querem pessoas. Por quê? Essa semana, a Leamara me mostrou uma festa de cristãos, onde tinha pastor, onde tinha presbítero. E eu já vi uma luz de discoteca. E eu vi um pastor orando na frente pelo aniversariante, e depois eu vi os presbíteros dançando Santa Rosa Madalena, do Sidney Magal, com óculos, aqueles óculos tudo de coraçãozinho, não sei do que, com aqueles negócios tipo de Havaí. Quero vê-la sorrir, né? Esse é o evangelho que o povo está falando. O pastor tinha que chegar e falar assim, está tudo errado isso aqui. Nós não podemos continuar com essa festa. Ou vocês mudam esse estilo de festa, ou eu vou me retirar daqui. O presbítero não poderia estar dançando. E eu fiquei entristecido com aquilo. E eu falei, Ju, eu vou conversar com esse pastor. Ela falou, mas de jeito nenhum. Eu falei, eu vou atrás dele. Ele está levando ao erro, não só alguns, mas ele está levando ao erro uma igreja toda. Meus irmãos, a verdade é que liberta. Não é o que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro nem conhece a verdade. Talvez a mulher dele conheça. Mas ele está muito, vou conhecer eis a verdade vai libertar. Verdade que ele mesmo nem conhece. Não estou falando de política, eu estou falando de pessoa. E pior que essa pastorzada fica lá, lambendo o Bolsonaro. Eles tinham uma mensagem para falar para o Bolsonaro. Bolsonaro, arrepende, você ainda não é cristão. Mas não tem coragem de falar. Fica lá do lado, benzendo ele, mas não fala a verdade. Não vi nenhum pastor chegar para ele e falar a verdade. Se vocês viram, traz para mim que eu peço perdão aqui. Mas eu falei que não vi, né? Irmãos, os discípulos precisam entender o caráter de Cristo, a verdade de Cristo, a prioridade da sua missão, que é levar a palavra de Deus. Alguns amigos vieram até mim e falaram, nós estamos em Poços, nós queremos te ver. Eu falei, onde vocês estão? Ele falou, nós estamos aqui tomando um chopp no Recanto de Tilápia. Eu falei, eu não vou ir.
Eu não vou no Recanto da Tilápia. Eu não vou, porque lá é um lugar para mim que parece que é lugar de bebida mesmo. Eu não vou. Vocês querem me ver? Vamos numa padaria, vamos no lugar. Não é que eu sou mais puro. É que eu não vou negociar os meus valores. Eu não vou negociar os meus valores. Onde eu devo estar? Eu posso entrar até dentro do bordel se eu for convidado para pregar. Eu vou. E eu sei que eu vou ter gente que vai aqui comigo em oração. Correto, pastor Gerson? O senhor vai comigo, pastor Gerson? Junto com a pastora? Se nós formos convidados para dar uma palavra lá no bordel de Pascal, nós vamos? Em nome de Jesus. Mas nós vamos com uma missão. Levar a palavra. Agora, para ficar lá batendo papo furado e ver os outros tomar bebida alcoólica, eu não vou, ué. Eu posso ir lá. Se houver a oportunidade de eu falar do Evangelho. Mas se eu não sentir impelido pelo Espírito Santo, eu não devo ir. Eu devo ficar, permanecer. Meus irmãos, os arautos devem confiar na mensagem de Deus. Como eu vou pregar alguma coisa que eu não confio? Como é que eu vou falar para uma pessoa, arrepende-te, se eu não confio que essa é a verdade? Meus irmãos, eu instruo muitos meus filhos. A Ju é casada, emancipada, mas ela entra na instrução, né, Ju? Entra ou não entra, Ju? Quando eu acho que ela está errada, eu falo. Por quê? Isso é amor. Amor não é falar para o filho que está certo quando está errado. Amor é falar para o filho, está errado quando está errado. Porque essa é a verdade. Tornaria inimigo de vocês por falar a verdade? Paulo está questionando aquele povo. Você tem confiado na mensagem de Deus? Não existe um evangelho light. O evangelho é firme, porque ele vai tirar você do império das trevas e colocar sob a luz de Cristo. Então, essa é a mensagem que o povo chama de dura, essa é a mensagem. As igrejas estão negociando, as igrejas estão diluindo, os pastores estão naufragando na fé, por isso estão levando uma outra mensagem. A irmã Juliana Até nesse dia aí que eu fiquei bem triste, assim, que a gente vê as coisas, a gente fica triste, né, do passado e tudo. Eu fiquei muito triste também, que até uma pessoa que conhecia, que a gente ia nos acampamentos, tudo junto, tudo, tinha virado Dá mais uma homossexual. pista, Ju, para nós ver se não adivinha. Não, nem é daqui, é de São Paulo, pensa bem. Ah, bom, do outro, né? Oi? Do outro, né? É, e aí o que acontece? A gente fica triste de ver as coisas, mas eu acho assim que acho que são uma cegueira mesmo espiritual, que talvez um dia a gente já viveu também, eu já vivi uma cegueira espiritual. E não adianta a pessoa vir falar para a gente, quando a gente está no estado desse, sabe? Acho que não adianta mesmo, tem gente que é só oração. Espera aí, não adianta, mas tem que falar. Sim, pode falar, e dependendo de quem vem até pior. Dependendo de quem vem, né? De quem Às vezes não tem autoridade, né? Não tem autoridade, tudo, dependendo de quem vem é pior. Mas eu acho que muita coisa também é oração mesmo, porque as pessoas estão cegas. E talvez eles acreditam realmente que aquilo é verdade, né? E é triste mesmo, a gente fica. Mas, né, tem que orar, pedir a Deus, né, orientação. E também tem outras pessoas, né, que podem intervir. Não precisa ser sempre a gente. Se tem uma igreja que tem 30 pessoas lá dentro, que essas 30 pessoas estão lá, elas estão concordando. Eu acho que quando você não está concordando com a visão, se está tão desse jeito, você não deve estar lá. E eu acho assim que não é uma só, então, é uma culpa de todo mundo ali. E acaba que fica meio que a gente falar, foi nesse sentido que eu falei. Eu sinto que não é para falar. Eu acho que eu tinha que falar. Eu acho que não, e naquela noite eu orei, eu conversei bastante com Deus, eu tive certeza que não era. E eu acho que eu estou respeitando aí a maioria. Sim, mas eu tenho certeza mas eu acho que eu tinha que Deus... procurar esse pastor e falar para ele aqui, ó, você está levando esse povo tudo para o caminho errado. Sim, mas tem tantos pastores que estão levando tantas pessoas para tantos caminhos errados, mas essas pessoas estão lá também de acordo com a cobiça delas. Elas querem viver uma vida no mundo dentro da igreja, então elas são culpadas também. Uma pessoa que é íntegra, ela não estaria nesse meio. Então, todos ali são culpados, não é só o pastor. O pastor, sim, ele vai levar uma culpa maior diante de Deus, ele vai ser mais cobrado.
Mas os membros estão agindo de acordo com a própria cobiça. As pessoas que querem viver assim vão procurar determinado lugar. As pessoas que não querem dar o dízimo vão numa igreja onde é pregado que não precisa dar o dízimo. Então, não é culpa só do pastor. Eu penso assim, né? Eu acho que é culpa de todo mundo que está lá. Irmãos, mais um ponto que nós devemos relatar aqui. Anunciar o Evangelho é necessário que haja uma confiança na provisão de Deus. Quando você é chamado e você sente o chamado para anunciar o Evangelho, normalmente você vai ter perdas. Correto ou não? Tem pessoas que tinham um alto cargo, eles têm que renunciar àquele cargo para ter tempo para o Evangelho. Então eles vão arranjar um emprego que ganha menos. Quando o Senhor falou aqui para eles irem, o que falou? Para eles não levarem alforje. Alforje é a bolsa que guarda a comida. Para eles levarem só uma sandália, né? Sandália e não fossem 2 túnicas. O que é isso? Confiar na providência de Deus. Quando as pessoas leem aquele texto de Mateus, onde o Senhor ensina a orar, e ele ensina ali um modelo de oração, onde ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá pela semana, pelo mês, pelo ano. Eu já estou em dúvida se devemos fazer culto de passagem de ano. Porque a maioria das pessoas vem para dar certo o ano todo, né? Talvez. O negócio é doido, né? A gente, como cristão, tem que entender que a provisão é o de hoje. Correto ou não? Amanhã o Senhor vai dar. Da maneira dele, da quantia dele. E nós temos dificuldade de viver dessa maneira. E foi assim que nós fomos chamados para fazer a obra. Confiando totalmente na provisão do Senhor. Então, meus irmãos, não passe noites orando para ter um carro. Não passe noites orando para ter uma casa. Não passe noites orando para ter um bem material. Mas passe noites orando para que você seja realmente um cristão. Para que eu seja realmente um cristão. O que nos interessa aqui é ser parecidos com Cristo. E fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos. E não possuir essas coisas. Se Deus te der, aleluia, glória a Deus. Se você não se matou por isso, glória a Deus. Se você não deixou de fazer o que Deus deixou para você fazer, e Deus te acrescentou, aleluia, use para a glória do Senhor também. Mas não morra por isso. Não perca a noite de sono orando por coisas materiais. Perca a noite de sono orando por pessoas que precisam de conversão, orando por pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que estão enfermas, que estão pedindo e contando com as nossas orações, para que elas possam também ter a oportunidade de um dia servir a Cristo. Vamos orar por pessoas, para que elas se pareçam também com Cristo Jesus. Vamos orar para que o Evangelho avance. Nós temos irmãos nossos que estão abandonados pelas igrejas, no meio de mato, no meio de ribeirinhos, que as igrejas retiraram a sua retaguarda, tanto de oração como de suporte financeiro. Pessoas que são enviadas num projeto que não era algo do coração de Deus, mas era do coração do próprio pastor ou da própria igreja, e mandam para que o nome da igreja seja conhecido. Depois que vê que a obra lá não tem rendimento, retiram a retaguarda, e principalmente a retaguarda de oração também. Então é para isso que nós precisamos orar. Tem irmãos nossos que estão morrendo hoje nesse país, onde a perseguição ela é mais severa, estão morrendo, sendo degolados, sendo afogados, sendo queimados nos pneus. Ele coloca a pessoa no meio do pneu e mete fogo. Meus irmãos, tem tanta coisa para nós orarmos. Às vezes nós falamos assim: nossa, mas eu não consigo ficar 15 minutos ajoelhado. Não consegue, porque você não abriu a sua mente para as coisas que realmente são necessárias. Se nós tivéssemos mesmo esse amor por Deus, no qual nós falamos, nós teríamos nas nossas orações pelo menos 15, 20 minutos para elogiar quem nosso Deus é. Para dizer que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele é maravilhoso, que Ele é longânimo, que Ele é benevolente, que Ele é um Deus de justiça, que Ele é um Deus de retidão, que Ele é um Deus soberano, que Ele é tantas coisas. Meus irmãos, nós temos um bairro no qual nós estamos inseridos, que talvez grande parte desse bairro não sabem nem que nós estamos aqui. E pior,
quando eles olham para nós, eles não veem Cristo Jesus através das nossas vidas. Nós precisamos orar para que esse bairro chamado Jardim Kennedy 2 possa conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Olha quanto a missão nossa é grande. Então nós precisamos confiar que a provisão, a missão e a mensagem vem do Senhor. Não é produzida pelos nossos corações. Meus irmãos, nós precisamos entender também que nós vivemos numa sociedade intolerante com o Evangelho. Essa sociedade é intolerante com o Evangelho. Meus irmãos, nós seremos maltratados por servir a Cristo Jesus. Mas nós não devemos temer isso. O que nós devemos temer está em Mateus 10, 28. Abram lá. Se você vê os discursos, agora melhorou um pouquinho com a entrada do Bolsonaro, mas eles eram todos a favor de homossexualismo, de refugiados, de homem-bomba. Eles eram todos a favor dessas coisas, né? Agora está melhorando um pouco, parece que deu uma diminuída, né? Até nas redes sociais. Trocaram o bom pelo maligno, né? Mas nós não devemos temer o povo, não. Vamos lá. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, meu irmão, se você for injuriado por alguém, não tema alguém, não. Se alguém quiser até te matar por você ser cristão, não tema, não. Tema Cristo, que Ele pode, além de matar o corpo, mandar a alma para o inferno e o corpo junto. Esse outro, ele só pode matar o corpo. Último lugar, mostramos que confiamos no Senhor, que confiamos na provisão do Senhor, numa sociedade consumista, numa sociedade onde as pessoas buscam o consumo, e nós devemos, em contrapartida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. O que são as demais coisas? As coisas necessárias para o nosso cotidiano serão acrescentadas. Se você começar a olhar para essa sociedade, você vai ver que é só consumo. Os filhos estão cada vez mais insatisfeitos por não terem coisas. Os pais estão insatisfeitos porque as coisas que ele conquistou já não lhe trazem prazer. As mães estão insatisfeitas porque não têm coisas. Então a família está insatisfeita porque não possui coisas. Meus irmãos, se você chegar na sua casa agora, abrir os guarda-roupas de vocês, cada um de vocês, por mais simples que seja a sua renda, por menor que seja a sua renda, se você abrir o seu guarda-roupa, você vai encontrar coisas que você faz muito tempo que não usa. Correto ou não? Alguém discorda? Essas coisas poderiam estar servindo em outro lugar, outra pessoa. E nós estamos agarrados, e nós queremos adquirir mais. Por mais simples que seja a sua renda, se você chegar na sua casa hoje, e você abrir a sua despensa, onde você guarda a sua cesta básica, ou suas coisas, você vai notar que, naquele pouco talvez, ainda dava para repartir com alguém. Correto ou não? Nós temos produtos nas nossas casas que normalmente nós perdemos, às vezes a gente esquece dele e passa do prazo de validade. Por quê? Nós compramos sem a real necessidade. Nós somos consumistas, nós não confiamos na provisão de Deus. E nós queremos sempre o mais, e esse mais não vem de Deus. Meu irmão, seja bem-vindo ao cristianismo. Nosso ofício é levar o Evangelho. E esse trabalho, ele é um trabalho perigoso, porque você vai encontrar ódio sobre a sua vida. Talvez você vá perder o seu prestígio, talvez você vai perder o seu emprego, talvez seus filhos vão ser injuriados porque você serve a Deus, às vezes nem é pelo próprio filho, mas por você servir a Deus, serão discriminados. Bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe e que possa nos dar
visão correta e a força para vencer, no nome de Jesus. Amém? Algum recado, alguma colocação? Alguém ficou sem colaborar? Vamos ficar de pé, que nós avançamos um pouquinho. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter aqui o Evangelho da Graça. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Senhor Deus, de poder sofrer por Cristo Jesus. Senhor Deus, nós não temos sofrido até a morte ainda, não tem sido o nosso sangue derramado, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, quantos dos nossos irmãos têm o seu sangue derramado? Que nós possamos ter a coragem, a ousadia, a convicção de que o Evangelho da Graça é a razão das nossas vidas, para que se um dia formos colocados a esse tipo de prova, podemos continuar firmes no Senhor e, se preciso, morrer por Cristo Jesus. Senhor Deus, nos ensina a ser fiéis ao Teu Evangelho. Arranca de nós tudo aquilo que tem consumido o nosso vigor, todo aquele amor às coisas desse mundo, todo esse consumismo, arranca das nossas vidas. E nos faz homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu abençoo essa igreja, para que ela possa sair daqui triunfante em Cristo Jesus. Eu abençoo aqueles irmãos que não puderam estar, para que eles possam desejar estar aqui. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.